Hello, class. How are you? Como vocês estão? Eu vou dar uma passadinha aqui na PC desse mês, tá? Esses são os vídeos explicativos para que caso haja alguma dúvida ela seja esclarecida, tá bom? É o seguinte, na primeira, nesse mês nós vamos falar sobre, deixa eu colocar aqui, Simple Conditional, que é com a condição simples, certo? E First Conditional. O Simple Conditional, ele utiliza aquele modal verb would. Esse aqui, estou selecionando ele para você ver. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a visualização. Para que... Mas tá bom assim, né? Deixa eu puxar esse aqui um pouco para baixo. Isso. Aí. Então, Simple Conditional, né, serve para formar frases no futuro do pretérito. Na língua portuguesa, por exemplo, às vezes você fala assim, eu gostaria. Então, esse é o futuro do pretérito na língua portuguesa. Ou seja, você não fala que você vai gostar, você fala que você gostaria. Ou seja, se acontecesse determinada coisa, né, certo? Então, o Simple Conditional, você forma a frase no futuro do pretérito. Eu gostaria, você gostaria, ele jogaria, entendeu? Ela assistiria, certo? E para isso nós usamos esse auxiliar aqui, ó, would, que eu acabei de selecionar aqui, ó, certo? Precedido pelo sujeito e seguido pelo verbo na forma normal. Ou seja, primeiro eu coloco o sujeito, é claro, né? O sujeito é aquele que pratica a ação. Aí, antes de colocar o verbo, eu coloco would. Would, certo? Olha um exemplo aqui, ó. Olha um exemplo aqui que tem aí na sua PC. I would like to study. Eu gostaria de estudar, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. She would say. Ela diria. Tá? Então, se eu não colocar would, se eu colocasse só she say, quer dizer, ela diz. Mas quando eu coloco would antes do verbo, então o verbo é conjugado no futuro do pretérito. Então fica ela diria. She would say. I would like to study. Eu gostaria de estudar. Mas se eu tirar would, fica assim, I like to study, quer dizer, eu gosto de estudar. Tá? Então isso aqui é simple conditional. A forma interrogativa dela, basta você colocar would e... cadê aqui? Você trocar would e o sujeito de lugar para tornar as frases interrogativas. Ou seja, primeiro você coloca would e depois você coloca o sujeito. Certo? Não muda. Pode ver que na maioria dos casos que nós falamos sobre interrogação, você sempre coloca o verbo auxiliar antes do sujeito. Tá? Olha o exemplo aqui. Ó. You'd like to study. Então eu estou usando as mesmas frases, só que como interrogação. Então pode ver que eu coloquei primeiro would, depois I, ou seja, o sujeito depois do would. Então ficou would I like to study, ou seja, eu gostaria de estudar, certo? Would she say, ela diria, entendeu? Então é só colocar would antes do sujeito e o ponto de interrogação no final, certo? Então aí é para quê? Para você fazer uma interrogação, tá? E também você pode usar negativa. Como que faz para negar? É só colocar o not depois do would, tá? Aqui entre parênteses, ó, é apenas para você ver como você faria para fazer de forma abreviada. Wouldn't, tá? Então é uma opção e que é muito utilizada, tá? Então, você coloca o not, fica I would not like to study. Eu não gostaria de estudar. Eu falei no tom de pergunta, mas não é uma pergunta. Ok? Certo? Então, você coloca o not depois do would e depois coloca o verbo normal e continua. Certo? Eu repito.
Isso aqui, ó, é interessante você entender, ó, esse que está entre parênteses, que é o que é uma forma de você abreviar. Então você poderia, em vez de colocar you'd not, você colocaria só you'd, o N, o apóstrofo e o T, certo? Que é uma maneira de abreviar, ok? Tá? Então isso aqui é o conteúdo é um primeiro conteúdo no caso, tá? Simple conditional, que serve para formar frases no futuro do pretérito, utilizando para isso you'd, tá? O auxiliar you'd, ok? Agora eu vou dar uma pausa, aí logo em seguida eu vou falar sobre o restante, tá ok?